né? Vamos lá para minha opinião. O que o Rafael acha dos investimentos para 2024? Eu vou separar aqui 3 grupos, tá, de pessoas. Vamos separar 3 grupos de pessoas investidores. E nós estamos falando aqui pessoas de investidores. Nós estamos falando do público em geral, pessoas que têm investimentos, tá? E quando eu falo investimentos, eu sempre tenho que falar investimentos da forma correta. Quem é investidor? Quem tem dinheiro guardado que não depende daquele dinheiro para viver no mês seguinte, tá? Isso é investidor. Se você tem dinheiro guardado no CDB, na poupança, numa previdência complementar, no Tesouro Direto, mas eventualmente você precisa ir lá e sacar alguma coisa para cobrir alguma despesa, você ainda não é um investidor completo. Tá? Você só está rentabilizando as suas reservas. Você tem reserva de emergência. Reserva de emergência tem uma maneira de fazer investimento. Agora, quem é investidor mesmo? Não, eu tenho capital investido. É aquele que não depende do capital para viver. Tá? Então, 3 investidores diferentes. Quem tem até 10 mil reais investidos, e se ele perder esses 10 mil, ele não vai ter problema nenhum na vida financeira dele. Quem tem até 100 mil reais investido, e se ele perder esses 100 mil reais, ele também não vai perder esse capital de jeito nenhum. E quem tem acima de 100 mil reais. Tá? Eu não vou tratar aqui de quem tem acima de 1 milhão, que aí já é outra conversa também. Estou tentando trazer aqui mais para a realidade da maioria das pessoas, né? Para a maioria dos brasileiros. Então, se você tem até 10 mil reais investidos, e esse 10 mil já está lá há 6 meses, 1 ano, você não mexe, existem algumas opções boas para você colocar esse valor lá. O CDB é bom. LCI é melhor. Tem isenção de imposto de renda. Nem todos os bancos permitem LCI de 10 mil reais. Algumas permitem a partir de R$1.000, algumas permitem a partir de 500. Mas eu começaria dessa forma. CDB primeiro, por uma questão, né, de flexibilidade, de liquidez imediata, rápido. Depois, passou ali o primeiro período, eu transferiria para a LCI, tá? Para melhorar a rentabilidade, isentar imposto de renda e ter um investimento mais a longo prazo. Tesouro Direto? Não entraria no Tesouro Direto só com 10 mil reais, tá? Muito trabalho, muito tempo para ficar acompanhando. O custo-benefício dele não justifica, tá? Custo-benefício, você vai ter que entender um pouquinho mais de mercado. Você pode fazer operação sozinho no Internet Bank da instituição financeira, mas para a maioria das pessoas precisaria aí da ajuda do gerente no banco, né? Então aí já começa a não ser tão diferencial, tá? De 10 mil a 100 mil reais. De 10 mil a 100 mil reais, aí já vamos direto para uma LCI. Tá? Mais uma vez, reforçando, vantagem da LCI, isenção de imposto de renda para a pessoa física. Tá? E isso faz muita diferença na hora de investir. Mas eu já não investiria tudo na LCI. Deixaria ali uns 10 mil em CDB e colocaria já uns 20, 30 mil também em Tesouro Direto. Tá? E aí o restante, 60, 70 mil em LCI. O principal eu deixaria em LCI. E também, se for uma pessoa que já tem um pouquinho mais de conhecimento, ou seja, 100 mil reais que está guardado, que está rendendo, que não vai fazer falta, que a pessoa realmente está usando ele para trabalhar a favor da pessoa, né? Ou seja, é investimento de verdade para aumentar o capital, já pensa aí em mercado de ações, já começa a pensar em mercado de ações, tá? 5 mil reais, é show de bola para entrar no mercado de ações e já melhorar a rentabilidade da carteira. E aí vai aumentando com o passar do tempo, né? Conforme rende a LCI, aumenta as ações para poder maximizar o potencial da carteira, tá? Então até 100 mil reais eu faria isso, tá? 5 mil reais em ações, 10 mil reais em CDB Flex, aquele CDB que você consegue resgatar na hora, de 20 a 30 mil reais no máximo em Tesouro Direto e o restante em LCI, pessoa física, tá? Sempre estou falando aqui pessoa física. E acima de 100 mil reais? Acima de 100 mil reais até 1 milhão, então vamos pegar aí uma carteira aí com 500 mil reais. Como que eu faria a distribuição dessa carteira? Como que seria um melhor investimento para uma pessoa comum? Aí nós já começamos a pensar não só no melhor investimento para rentabilizar, não só na questão da liquidez e do risco, mas nós começamos a pensar também para esse público, tá?
em sucessão e também em segurança dos herdeiros. Provavelmente alguém que tem acima de 100 mil reais dificilmente vai ser um jovem aí, né, abaixo dos 30 anos. Tem muito jovem rico hoje em dia, tá? Normal. Mas eu estou falando para a maioria da população. A maioria dos brasileiros não é essa a realidade, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que até para os adultos economicamente ativos é muito difícil guardar dinheiro no país. Infelizmente, né, principalmente para quem superou a pobreza, como é o meu caso, por exemplo, que, né, vim de uma família muito humilde mesmo, né, pobreza de, às vezes, até ter, né, os serviços básicos essenciais cortados, de não ter morado jamais em casa própria, sempre aluguel ou de favor. Então eu estou falando assim da realidade de você sair da pobreza mesmo, sair do zero, né? O pai pedreiro, a mãe empregada doméstica. Graças a Deus meus pais também conseguiram sair daquela situação. Minha mãe depois se formou em enfermagem, meu pai também foi para a área de enfermagem, mas eu já era adulto. Eu já era adulto quando isso aconteceu. Então, para essas pessoas que vêm dessa realidade, e é a maioria dos brasileiros sim, a gente sabe quanto é difícil você juntar alguma coisa, você guardar alguma coisa. Então, para essas pessoas que conseguiram chegar nesse nível de ter 100 mil reais guardado, já tem que pensar nessa questão de segurança. Tá? E aí eu já colocaria nessa mesma carteira a previdência complementar. Então, acima de 100 mil, ou seja, 500 mil reais, vamos colocar aí como um padrão. 50 mil, mercado de ações, não só uma ação, várias ações, tá? No mínimo 5 ações, mas o ideal seria ali umas 10 ações para montar uma carteira de ações bem balanceada, investir aí em pelo menos 4, 5 setores diferentes, tá? Para pulverizar o risco de mercado, né? O risco de atuação das ações. Tá? Então isso também é importante, né? Não ficar restrito a um mercado só. Eu vejo muitos investidores investindo em ações e eu gosto só das empresas de finanças, do mercado financeiro. Eu gosto das empresas de energia, eu gosto das empresas de saúde. Não, ações você já tem que pensar em pulverizar para você equilibrar. Vai ter momento que vai estar bom para energia, mas vai estar ruim para finanças. Vai ter momento que vai estar bom para saúde, mas vai estar ruim para commodities, né? Para as empresas que atuam no mercado primário, né? Aí JBS, a Ryzen, né? Que são empresas que atuam nesse mercado primário. Então, você precisa ter um certo equilíbrio. 50 mil seria já bom, tá? Que daria ali 10% da carteira, mas poderia arriscar, se for um perfil um pouco mais arrojado, até uns 100 mil daria para chegar tranquilo aí, dividir em ações. Depois disso, nós temos ali o CDB Flex para emergências rápidas, né, para alguma situação rápida, e não só emergência, tá, gente? Quando eu falo essa questão da liquidez, aí você sempre tem um pouquinho em CDB ou numa LCI que já esteja dentro do prazo de resgate, às vezes até para negócios mesmo, tá? Às vezes você pode perder bons negócios se você não tiver um capital com liquidez. E aí, mercado de ações, você sabe que não tem liquidez. Se você quiser resgatar o teu valor que está lá investido em ações, você vai ter que dar uma ordem de venda das tuas ações. E se você der o azar que nesse dia as ações estejam sendo cotadas num valor muito baixo, você já complicou, né? Tá? Mas eu deixaria ali uns 30 mil em CDB, tá? Para emergência, tá? Para uma pessoa que tem 500 mil reais, provavelmente trabalha com alguma coisa que precisa viajar, fazer alguma coisa de saúde rápido, trocar de carro. Né? Às vezes apareceu uma oportunidade para trocar de carro, precisa trocar de carro, apareceu um negócio bom num carro, tem que ter disponibilidade, né? Para poder ganhar o negócio. Às vezes perde ali o dinheiro que está de rentabilidade, mas ganha no negócio que está fazendo. Então tem que pensar nisso, tá? É por isso que eu falo sempre nos 3 fatores: rentabilidade, liquidez e risco. Então, voltando aqui, até 100 mil em ações, 30 mil em CDB, vamos colocar aí no mínimo 300 mil em LCI, vai dar uma rentabilidade muito boa, principalmente com a taxa Selic no momento que está acima dos 10% ao ano, então tranquilo. E aí o restante eu dividiria em títulos de previdência complementar para os descendentes, para os herdeiros. Por que que eu deixaria um valor tão alto assim? Não seria tão alto, daria ali mais ou menos uns 50 mil, tá? Mas seria ali pelo menos 10% do capital. Por que 50 mil? Por que 10%? Então vamos pegar o meu exemplo.
Eu tenho 4 filhos e a esposa, então eu tenho 5 herdeiros. Vamos colocar que acontecesse alguma coisa comigo. Até o processo de divisão de herança, mesmo para quem tem um testamento feito, teria um grande problema para poder pôr a mão no dinheiro. Por quê? Se os filhos são menores de idade, como é o meu caso, tá mais fácil. A minha esposa vai ficar responsável por eles até eles serem maiores de idade, ou o juiz vai permitir que ela movimente para poder garantir a sobrevivência deles. Mas que não fosse o caso, que eu já tivesse filho maior de idade, por exemplo, já começa a dar problema. Por quê? Porque uma vez sendo maior de idade, os filhos podem questionar até mesmo o testamento na justiça. Pode não concordar com o testamento. Então, por essa questão de segurança dos herdeiros, tá? Eu sempre oriento fazer previdência complementar. Não é o melhor da rentabilidade, não é o melhor da liquidez, mas o risco que vai proteger a tua família é 100%. Previdência complementar é a mesma coisa que um testamento que não pode ser questionado na justiça. A previdência complementar, uma vez que você colocou um dependente lá como beneficiário, é somente aquele beneficiário. Ninguém mais recebe aquele valor. Ninguém. E aí não precisa nem ter vínculo de parentesco. Vou contar uma situação para vocês aqui que eu já presenciei na Caixa, tá? Pessoas muito bem sucedidas, com muito dinheiro, fazer um título de previdência para um filho bastardo, para uma amante. Jamais citarei nomes, né? Até que eu nem lembro o nome também. Mas já tive casos. E qual que era o objetivo dele? Proteger aquela pessoa que ele estava fazendo a previdência de qualquer questionamento sobre a herança depois, tá? Então isso é muito importante para quem já está nessa fase da vida, para quem já está nessa fase de investidor, pensar nisso. Segurança, e não só a segurança do dinheiro ou a sua segurança, mas também a segurança dos teus herdeiros. Então, como a previdência complementar no nome de cada herdeiro, não precisa ser muito, mas para passar aquele prazo ali entre a ausência do provedor e a resolução da herança, a previdência já cobre. Vai lá no dia seguinte, tá aqui meu título, tá aqui os documentos, preciso resgatar, beleza, no dia seguinte, no máximo 48 horas, o valor está disponível para o herdeiro, ou seja, dá para se prevenir de problemas enquanto os valores do restante da herança estiverem em discussão, seja na justiça, seja entre a própria família, mas eu sempre oriento, quem estiver nessa fase da vida, já pensar nessa questão sucessória, porque para morrer basta estar vivo, Para ficar doente basta estar saudável. Então, faz parte da vida, faz parte da nossa passagem aqui, não tem como fugir disso. Você pode fugir de várias outras coisas, mas dessa situação ninguém foge. Então tem que pensar assim, tá bom?